pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para comentar peças que formam o acervo do SEDOC à Tarde. Hoje a gente está aqui com a professora Érica Lene. Ela tem uma larga experiência em jornalismo e memória, mas ela vai se apresentar melhor. Tudo bem, professora? Tudo bem. Bem, eu sou jornalista e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E lá eu trabalho com a linha de comunicação e memória, no mestrado, né, de comunicação. E desenvolvi uma pesquisa sobre jornais centenários do Brasil, que foi publicada, né, como livro. Essa pesquisa de como foi a imprensa na Bahia, né, do século XIX para o século XX, né, por conta do impacto na vida, né, social, econômica e cultural. Né? Então, é uma área importante de ser pesquisada e registrada. Né, há uma urgência aí de pesquisar e registrar a história da imprensa da Bahia. Pois é, e a gente está aqui com a professora Érica porque a gente vai... Esse programa está dedicado aos 120 anos da revista O Papão. Essa revista, uma revista literária, e que foi fundada por Ernesto Simões Filho, o fundador de A Tarde, 8 anos antes de fundar A Tarde. Né? Então, assim, uma primeira experiência de Simões Filho com jornalismo comercial. Né? E o Papão, ele tinha um traço muito interessante, que era a sátira. No próprio editorial, quando ele apresenta, né, o que vai ser a revista, ele diz assim: o nosso objetivo é rir. Rir, rir e rir. De tudo, de todos e de nós mesmos. Né? Então, A Tarde, inclusive, já fez cobertura de carnaval inspirada em O Papão, né? E por isso, porque ele tem aqui, segue aquela linha ali dos jornais literários, né? Então, eu queria que um pouquinho que a senhora falasse quais eram as principais características, tanto desses jornais, né, como dessas revistas literárias, do jornalismo ali do século XIX e início do século XX. Isso, a gente vai ter uma passagem, né, do século XIX para o século XX, em que a imprensa vai se tornar, ao longo, né, da primeira metade do século XX, empresarial. Né? Mas aí a gente vai ter o fenômeno, o que vai marcar como grande transformação, né, o surgimento, né, o fortalecimento dos jornais de grande tiragem. E aí, né, por um lado, os jornais vão, né, tentar buscar público, jornais e revistas. Né? E nessa busca por essa ampliação de público, né, já que ainda o analfabetismo ainda era alto, essa linguagem do jornalismo foi buscar uma cobertura mais leve, divertida. Né? Então, por isso que as revistas vêm também com essa característica, né, de publicar histórias leves, engraçadas, e outra característica importante é que as ilustrações, né, vão emergir como um grande referencial para ajudar a envolver esse público leitor, que ainda, né, não era um público amplamente assim, alfabetizado. E é isso, o Papão, inclusive, é um ogro. Né? O personagem, a ilustração é um ogro. Agora, um ogro de smoke, né? Assim, ou de todo, né, de roupa de gala. Ele tá com o blazer. Né? O símbolo da revista, o Papão, é um ogro. Né? E professora, quando foi que o jornalismo passou a deixar um pouco de lado essa linguagem literária, né? Quando foi que houve essa guinada, essa mudança para esse jornalismo que a gente encontra, vamos dizer assim, né, naquela época, que é mais parecido com o que vemos hoje? É importante destacar aí que o conceito de notícia, a gente não pode trabalhar, analisar os jornais, né, do século XIX e início do século XX com o conceito de notícia que a gente tem hoje. Né? Sim. Porque a linguagem era uma linguagem em que se misturavam opinião e informação. E justamente no início do século XX é que vai havendo essa separação, né, do espaço de opinião por de informação, com o estabelecimento desses jornais de grande tiragem. E as revistas vão se fortalecendo por conta disso, do aumento, né, da diversidade de assuntos, e com uma questão também do aumento uma conjuntura, né, socioeconômica do país. Né? A gente vai ter
o aumento da alfabetização, com o aumento da questão urbana, as cidades vão crescendo, e aí tem uma série de novidades, aí, tendências que as revistas vão buscar cobrir, né? Os assuntos interessantes aí de mudança de comportamento, de novas tendências. E aí surgem várias revistas com essa característica do humor e da literatura, né? Porque tinha esse público aí ávido e crescente para poder ler essas novidades todas. Eles vão, né, separando um pouquinho. A literatura, né, ela deixa agora de estar tão presente, né, nesse jornal como era, né, antes, né? Sim, é porque eles vão, com essa passagem para o jornalismo mais organizado de forma empresarial, né, eles vão separar um pouco o folhetim, né, o espaço do folhetim, das outras informações, porque antes eram boletins praticamente, né? A parte visual que eu estou falando dos jornais eles vinham com os textos misturados, né? Tinha literatura, alguns tinham poesia, né? Principalmente no século XIX. Alguns jornais vinham, né, com espaços grandes para poesia. E uma coisa, né, que a senhora falou e que é muito forte, que é a questão da opinião, né? Era tudo assim muito misturado. A notícia com o que o achava, né? Com o que o repórter achava, era tudo muito misturado ali, né? E aí porque a imprensa era mais... começa a ter uma separação. Improvisada. A gente não tinha ainda esse padrão de objetividade que só na segunda metade praticamente do século XX é que vai se estabelecer, né? Essa questão dessa busca pelo modelo de imparcialidade e neutralidade, né? Esses valores só vão surgir como importante no jornalismo, né? Principalmente vindo da herança norte-americana de jornalismo, só no século XX. Então, antes os repórteres, né? Os redatores escreviam de forma mais livre, né? E aí os jornais também defendiam interesses. Né? A segunda metade do século XX ali já, isso. Né? A segunda metade, digamos assim, né? Porque aí a gente tem mais... Era mais nítido, paixão, né? A escrita trazia mais paixão e as afetações e os interesses políticos do que necessariamente a notícia formal e objetiva tal qual a gente está acostumado hoje. Pois é, a Tarde veio então 8 anos depois do Papão, né, em 1912. Simões Filho ainda era muito jovem, né, mas já para fundar um jornal diário, né, e vespertino, por isso a Tarde. E a gente ainda encontra na Tarde, né, algumas características dessa linguagem opinativa, misturada com informativa. Ele ainda deixa, né, a Tarde tem muitas páginas dedicadas à literatura, ainda publica folhetins, mas é um jornal né, com essa nova característica do século XX, né, esse jornal que chega de forma mais comercial, né, totalmente comercial. E a gente chega em 2024 com não apenas jornais centenários, que foram objeto de sua pesquisa, mas jornais que já estão entrando na segunda fase do centenário. Por exemplo, a Tarde é de 1912, já vai completar 112 anos. Então já passou a barreira em muito dos 100, né? E tem outros jornais, né? Acho que chegam aí a uns 20, né? Com essa característica menos ainda. Mas ainda assim, em sua avaliação, o que é que dá força a esses centenários, né? De ainda permanecer. Com tudo, com revolução digital, e eles estão com seu espaço, né? Com seu espaço completamente segmentado e um público que é fiel e um público que se renova, de certa forma, né? Então, os centenários, né, esses jornais longevos do Brasil, eles são marcas que trazem tradição. Então, isso também ajuda a sustentar, né? Porque na hora que o leitor busca a credibilidade, lógico que a gente tem sites, vários canais de comunicação hoje em dia, mas essa herança, essa tradição é muito importante para os leitores confiarem que aquela notícia foi checada, né? De onde ela vem. Então isso é um capital social e econômico muito importante hoje para a imprensa, né? Apesar de todas as dificuldades com relação à publicidade, busca de novas formas, né? Desses grandes jornais atuarem, para poder eles se atualizarem também, porque eles têm que dialogar com os públicos
cada vez mais jovens e cada vez mais acessando o jornalismo móvel, né? Sim. Mas é isso, então a tradição ajuda esses jornais longevos a se manterem, né? Apesar de que assim, muitos já morreram. Mas se a gente for pensar em imprensa do século XIX, tinha um número imenso de jornais e também muitos falidos, né? Então faz parte da evolução, né, da imprensa, jornais morrerem pelo caminho. Mas a gente tem aí esses centenários brilhando, né, e muito importantes para a questão do fortalecimento do jornalismo. E jornais esses jornais, né, grupos que começaram com jornais, como é o caso da Tarde, né, e que depois eles se tornam grupos de comunicação, porque tem outras plataformas, né, como é o caso aqui da Tarde, que tem rádio, né, a Tarde FM, tem um portal à Tarde, quer dizer que vai diversificando a linguagem, e de jornal essas empresas migram para grupos de comunicação, né, o que de certa forma fortalece muito. Mas assim, o peso do impresso é considerável, né? Essa de ser uma marca de várias coisas, né? Aqui a Tarde, por exemplo, é referência de endereço na cidade. É verdade. E sem falar que tem também o peso afetivo mesmo, né? Muita gente guarda, porque minha filha... A gente inclusive já fez aqui sobre isso, lista de vestibular quando saía, ou saía assim, foi entrevistada por qualquer que fosse o motivo e a foto tá lá. Eu tenho uma tia, por exemplo, que tem uns 3 jornais guardados antigos de minha prima no São João, pequenininha. Então ainda tem esse lado efetivo, assim, de, poxa, saiu no jornal, tá ali impresso na sua frente. Uma coisa que não se perde é algo muito parecido, por exemplo, com o que acontece com os livros hoje, né? A gente tem os e-books, mas o livro físico ainda tem seu peso. Então é uma coisa bem... tradição, aquela coisa da credibilidade, mas também é algo muito do coração mesmo, de você ter guardado assim uma lembrança, né? Uma memória. E tocar também, né? Tocar. Sim. Deixar o desenho sujinho. De tocar. Né? Pode sim. Não, eu ia falar né, do simbólico que você colocou, que ainda a questão do impresso tem, né, de riqueza. Porque aí tanto a lembrança de guardar e ter ali aquilo para acessar, né, que os jornais impressos trazem essa questão afetiva. E sobre a questão dos grupos, realmente o que a gente observa no quadro dos grandes jornais é que os que estão sobrevivendo, né, a convergência midiática, a própria cultura digital que ficou muito mais consolidada e forte, né, no cenário pós-pandêmico. Então, esses jornais longevos e que têm marcas fortes e tradicionais, né, geralmente eles são ligados a um grupo de comunicação. E mesmo que eles tenham se fragilizado com relação, né, a estarem ainda na cultura do papel, eles são os catalisadores de outros negócios, né, que esses grupos vão agregando por conta, né, desse movimento de tentativa de sobrevivência na cultura midiática, né, multimídia, sobretudo, né, depois da questão do cenário pós-pandêmico, em que a gente tem uma cultura digital se espraiando em todos, né, os setores de nossas vidas e afetando o jornalismo diário, né, que agora é o jornalismo móvel. Gente, é isso. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima. Gratidão, gente. Muito importante a gente recuperar a história da imprensa da Bahia.